Hoje, dando seguimento à nossa série, iniciada há 2 domingos. Quem lembra qual é o título da série? Novos Começos. E hoje, o episódio de hoje é Novos Começos na Vida Espiritual. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí e diz para ela: você pode ter um novo começo na sua vida espiritual. Sabe, queridos, novos começos, eles são muito importantes em todos os aspectos da nossa vida. É comum que quando falemos de novos começos na nossa vida espiritual, a gente tem uma tendência de dividir a nossa vida em vida espiritual, vida secular, vida profissional, vida familiar. Não existe essa tendência entre nós? Só que essa tendência deve ser abandonada. Na verdade, a nossa vida é o que é. Então, nós somos espirituais quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no trabalho. Nós somos espirituais quando nós estamos em família. Nós somos espirituais sob pressão ou em momentos de alegria, de descontração. Nós somos espirituais. Nós somos espirituais quando nós estamos jejuando e orando. E nós somos espirituais quando nós estamos num churrasco, comendo uma picanha suculenta. Quem dá um glória a Deus aí para picanha suculenta? Oh, glória! Ontem eu estava num momento muito espiritual, numa célula, estava numa comunhão. Quem estava aqui comendo picanha ontem comigo? Olha aí, ó. Olha aí. 2 casais aqui também estavam num momento muito espiritual ontem, né? Comendo uma picanhazinha gordurosa, um cupim muito bem feito pelo irmão Daniel, né? Que bênção! Então, de fato, a nossa vida espiritual, ela engloba todas as áreas da nossa vida, tá certo? Todas as áreas da nossa vida. 2 Coríntios 5,17 diz, quem é que lembra o que é que tem escrito lá em 2 Coríntios 5,17? Quem tem decorado, fala aí, o que é que tem escrito lá? Aí o pessoal desse culto aqui é mais honesto do que o do culto de 8h30, né? Porque, não, foi o pessoal da mídia, cara. Foi o pessoal da mídia. É porque no culto de 8h30 eu fiz essa pergunta, todo mundo respondeu na hora. E disse, poxa, todo mundo está decorando versículos. Mas não era, é porque a mídia tinha colocado aqui atrás, né? Mas que bom que vocês foram honestos, né? Mas aí, vamos lá, o que é que tem escrito lá? Aleluia, glória a Deus, surgiram coisas novas, na nossa vida surgiram coisas novas, inclusive, queridos, na nossa vida espiritual, né? O maior milagre que nós podemos viver na vida, não é uma cura física, embora isso seja maravilhoso, não é ressuscitar mortos, embora isso seja maravilhoso, não é prosperidade financeira, embora isso seja muito bom. De fato, o maior milagre que acontece na nossa vida é o nosso novo nascimento, né? E é um momento que muitas vezes, né, nós nem conseguimos perceber quando foi que ele aconteceu, né? Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, a gente às vezes ainda é muito imaturo, não consegue compreender exatamente o que está fazendo. Mas num dado momento da nossa vida a gente começa a perceber, pô, eu estou pensando de forma diferente, eu estou agindo de maneira diferente. Às vezes nós nem percebemos, quem percebe é quem convive conosco, né? Fulano, não sei o que está vendo contigo, tu está diferente, está mais bonito, né? Aí você vai e responde para ele, é Jesus em mim. Bora treinar isso, né? Poxa, como vocês estão bonitos. É Jesus em mim. Poxa, você está mais paciente, é Jesus em mim, né? Eu estou percebendo que você está mais calmo, não está mais estressado, não está mais ansioso, é Jesus em mim. Eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fez novo diante da minha vida, novos horizontes na minha vida. Isso é ser nova criatura. É perceber que aquilo que nós fizemos no passado, e por favor, às vezes a gente usa esse versículo como se fosse um momento específico na nossa vida. Mas nós somos nova criatura sempre que nós
aplicamos nas nossas vidas Romanos 12, 2. Alguém lembra o que é que tem escrito lá? A gente fala muito dele aqui. O que é que tem lá em Romanos 12, 2? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem a sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem muita gente que usa esse versículo para falar de estética. Como é que pode? Igreja, telão, iluminação, estão levando o mundo para dentro da igreja. Não entendeu nada. Diz assim, coitado, não entendeu nada, né? Porque Romanos 12, 2 diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme as suas paredes, não, transforme a sua mente, transforme a iluminação da sua igreja, não, transforme a sua mente, está escrito lá, transforme a roupa que você usa, é isso que está escrito lá? Não, transforme a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, queridos, é possível ter um novo começo em meio ao desânimo. E aí eu quero compartilhar com vocês a história de um homem de Deus aqui em 1 Reis 19, de 1 a 2 e depois de 1 a 18. Que diz o seguinte, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E aí lá na frente, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe, queridos, Elias tinha acabado de experimentar milagres sobrenaturais. Me responde uma coisa, se você estivesse assim num local e aí Deus te inspirasse a orar assim, olha, declara agora, eu te ordeno, declara agora, que essa vela vai se acender sem fósforo nenhum. Aí você, muito ousado, né, muito obediente a Deus, vai e diz, vela, acenda agora, no nome de Jesus. E aí a vela acende. Como é que você ia reagir a isso? Seja sincero, como é que você ia reagir? Você não ia achar que você era super espiritual, não. Meu Deus, o poder de Deus age através da minha vida. Eu acendi uma vela sem fósforo. Pois é, Elias acendeu uma fogueira inteira com fogo do céu. Então imagina a experiência que ele teve. Ele teve a experiência de desafiar inúmeros profetas de Baal. Ele disse, olha, façam aí o que vocês quiserem aí, mas bora ver se Baal vem aqui pegar a oferta. Aí tal, fizeram, se chicotearam, se flagelaram e nada aconteceu. Aí Elias diz, faz o seguinte, traz aí uns balde d'água aí, joga em cima da lenha, né? Porque se já era difícil acender o fogo com lenha seca, imagina com lenha molhada. Então joga água na lenha agora. Elias clamou aos céus e dos céus veio o fogo. Então imagina a experiência que teve Elias. Imagina a experiência que ele teve. Só que justamente por isso, por causa dessa experiência e pelo que ele fez com os profetas de Baal, né, porque como os profetas de Baal eram falsos profetas, Elias matou cada um deles. Olha a ousadia desse cara, né? Então não apenas ele acendeu uma fogueira molhada, né, através de uma oração, como ele pegou uma espada e de próprio punho matou todos os falsos profetas de Baal. Olha que ousadia teve esse homem. Mas aí uma mulher chamada Jezabel faz uma ameaça a ele. Eu juro
Eu quero que os deuses mandem um raio cair na minha cabeça, se amanhã você não estiver morto. Aí um cara que teve toda essa experiência com Deus, se acovardou, fugiu. Deixou o servo dele em segurança e foi embora para o deserto, se esconder em algum canto, porque estava com medo de Jezabel. Dá para entender uma situação dessa? Talvez você diga, não, pastor, não consigo compreender. Será que não? Sabe, quando a Olinda e a família subiram aqui, eu me recordei de algo, né? No culto de 8h30 eu falei sobre uma experiência que eu tive, que abalou a minha fé. Né? No meio da pandemia, eu e minha esposa estávamos num momento maravilhoso de oração, né? de jejum. Nós estávamos clamando todos os dias pela saúde dos membros da igreja. Nós estávamos realmente confiantes no Senhor, sabe? A gente estava enfesado, né? Enfesado no sentido de estar cheio de fé. Né? Se você for falar enfesado lá no norte, não pega bem não, viu? Lá eles entendem outra coisa, tá bom? Mas aqui no Ceará, enfesado é uma pessoa cheia de fé, né? Pessoa cheia de fé, embora alguns também achem que enfesado é estar com raiva, né? Mas enfesado, no meu entendimento, é uma pessoa cheia de fé. Então nós estávamos cheios de fé, clamando ao Senhor. Todos os dias a gente colocava lá na TV a oração 24 horas por 7, lá do F-Hop, e a gente clamando e orando em línguas, né? Declarando as bênçãos do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E aí a gente teve uma notícia de um irmão que estava com Covid. E a gente cheio de confiança, não, isso aí já passa, vai ser uma gripezinha para ele. O cara é um líder de célula, né? Ele está servindo ao Senhor, ele foi embora daqui porque Deus falou com ele, né? Então eu tenho certeza que ele já está recuperado no nome de Jesus, aleluia, eita Deus. Só que o rapaz morreu. E quando o rapaz morreu, naquele dia, eu entrei numa terrível crise de fé. Porque eu disse, mas Deus, foi o Senhor que tirou esse rapaz daqui de Sobral. E Deus realmente falou comigo. Quando esse rapaz foi me dizer, pastor, Deus está me pedindo para ir para a cidade dos meus pais. Eu entrei na sala, eu tinha tanta convicção de que Deus tinha falado, que eu entrei na sala, sentei na frente dele, não deixei nem ele me dizer o que é que ele queria. Eu só falei para ele, você está liberado. Eu disse, pastor, mas eu não falei nada. Mas você veio me falar, não foi isso? Foi. Pois é, você está liberado. Ele até achou que eu estava, te embora, rapaz. Já estou sem paciência contigo. Mas não era não, sempre foi um cara que a gente amou muito, né? E aí, poxa, eu fiquei, mas Deus, foi o Senhor que mandou ele para lá. Aí o rapaz chega lá, pega uma Covid e morre. Senhor, clamei tanto, eu e minha esposa, a igreja toda, amando tanto esse rapaz. Nós oramos, nós clamamos, e o rapaz morreu. Então, nesse momento, eu entrei numa crise de fé. Eu disse, meu Deus, para que orar? Se eu estou orando e não está acontecendo, para que isso? Né? E foi muito interessante que, justamente hoje, a gente tenha tido esse momento para orar pela Olinda, porque da mesma forma que a morte do Wesley foi um marco na minha crise de fé, né? A ressurreição da Olinda foi também um marco no reerguimento da minha fé no aspecto de milagres, né? Não que eu tenha perdido a fé em outros aspectos, claro que não, mas nos aspectos de crer que a oração gera milagres, eu estava assim meio, né, enfraquecido, né? Então nós pudemos testemunhar isso e essa fé renasceu, né? Foi muito interessante, porque de fato os médicos já estavam dizendo que não tinha mais jeito. A gente já tinha ido para a casa dela para consolar, né, a mãe dela, que estava sozinha lá cuidando do Joaquim. Né? Então, não vamos para lá, porque quando a notícia chegar, pelo menos a gente tá ali para dar um amparo. Né? Mas minha esposa saiu ali do lado, né? Ficamos lá consolando a mãe da Olinda, e minha esposa saiu ali do lado, foi orar, foi clamar, e insistindo e clamando a Deus. E quando foi com pouco tempo, as notícias começaram a melhorar. E alguns dias depois, a Olinda estava plenamente recuperada, inexplicavelmente. Né? Inexplicavelmente. Glória a Deus. Que bom, que maravilha. Né? Que bom. E isso fortaleceu a minha fé.
Isso fortaleceu. Deus faz milagres. Deus realiza milagres. Eu estou testemunhando isso. Então, talvez, querido, tenha sido você que passou por uma experiência semelhante à minha. Porque orou e não aconteceu, começou a duvidar de que Deus realiza milagres. Porque você orou e Deus não fez conforme a sua oração, você creu que Deus não realiza milagres. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa: nem toda oração que nós fazemos, Deus atende. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são sempre superiores e melhores do que os nossos. Às vezes a gente pede algo e Deus diz: não, é muito pouco para você, o que eu quero te dar é muito mais. O que eu quero te dar é muito mais do que você está pedindo. Então muitas vezes nós passamos por isso e a gente fica se queixando com Deus, porque Deus não deu o brinquedinho que a gente queria, quando Ele na verdade está querendo dar algo muito maior, algo muito melhor. Então na crise de fé que às vezes se passa, Deus está dando o melhor e a gente nem tem percepção de que Deus está dando o melhor para a nossa vida, porque a gente está amargurado demais pelo fato dele não ter dado o brinquedinho. Às vezes, a gente está clamando ao Senhor para ter dinheiro, porque a gente acha que com o dinheiro a gente vai ter segurança. E aí sabe o que é que Deus dá? Uma família estruturada, uma esposa que seja uma mulher que edifica o lar, um esposo que seja líder. E a gente está clamando: Deus, faz tanto tempo que eu te peço dinheiro, porque eu sei que dinheiro vai me trazer segurança. E Deus está te trazendo algo que verdadeiramente é bênção dele e traz segurança, uma família estruturada. Os sonhos de Deus são muito superiores aos nossos. Então Elias naquele momento pediu a Deus: Deus, eu quero morrer, Deus. E Deus deu a morte para ele. Elias morreu? Em algum momento ele morreu? Não. Deus não atendeu a oração de Elias. Deus não permitiu que Elias morresse. Olha só. Agora eu te pergunto: quem é que não gostaria de receber de Deus um presente desse? Já pensou se o Espírito Santo chega aí para ti? Deixa eu te dizer um negócio. Só para ti, viu? Não vai dizer para ninguém não. Dia tal, eu vou te arrebatar, tu não vai experimentar a morte. Você vai para o céu direto. Só o David disse glória a Deus. Tem certeza que você diria glória a Deus? Tem certeza? Se o Espírito Santo chegasse para ti e dissesse: dia tal, eu vou te levar, mas você não vai experimentar a morte, tá certo? Vai descer do céu uma carruagem com 24 cavalos brancos, uma carruagem de 12 rodas, toda feita em ouro. Você vai entrar nessa carruagem, vai subir ao céu sem experimentar a morte, seja honesto. Aí ele te diz: vai ser próxima semana. Você sobe? Olhe o que é que vocês estão dizendo. Você recebe? Ainda bem que a maior parte do pessoal é honesto e diz que: Deus, será que não dava para ter um bilhete assim mais na frente, não, Deus? Lá na frente, Deus, não podia ser, não dava para adiar essa viagem, não. Se tiver alguém na minha frente, Deus, não tem problema, eu cedo lugar para ela, sem problema. A gente tem muito apego a essa vida. E às vezes nós passamos por aflições espirituais, justamente porque o nosso apetite está em coisas que não deveriam chamar nossa atenção. É bom comer picanha? É bom? É bom. Mas se você tomar café da manhã, picanha. Almoço, picanha. Aí o café da tarde, maminha. Janta, picanha. E aí antes de dormir, para comer uma coisa mais leve, um bife de patinho. Isso ia fazer bem para a tua saúde? Não ia fazer bem para a tua saúde. Mas aí eu te pergunto: se acostumando a comer carne o tempo todo, o dia todo, na hora que alguém te oferecesse, no dia seguinte, um cuscuz, você ia ter apetite para o cuscuz? Seja honesto, se você fosse a uma churrascaria, uma churrascaria, aí o cara diz: buffet livre, você pode comer do que você quiser. Seja honesto, você ia comer cuscuz ou ia comer carne? A carne. Só o David que comia cuscuz. Só o David. Foi o Fernando?
Fica de pé aí, Fernando. Olha aí, dá para entender porque é que ele prefere o cuscuz, né? Magrinho, né? Então, queridos, o que é que acontece? Às vezes os apetites que nós temos para as coisas que esse mundo oferece nos leva a ficar muito mais apegados a esse mundo do que as coisas que Deus nos oferece. E é por isso que muitas vezes nós experimentamos também um esfriamento espiritual. Está com pouco tempo, vai fazer 3 meses que eu perdi meu pai. E também por ele eu clamei, eu insisti com Deus, eu orei, eu chorei, eu jejuei, eu clamei, né? Mas ele foi promovido para a glória. Só que dessa vez eu não questionei mais a minha fé, pelo contrário, né? Pelo contrário, eu usei as experiências que eu tive com Deus para me afirmar na fé. Senhor, se o Senhor deixar meu pai aqui, glória a ti. É sinal de que o Senhor ainda tem alguma coisa para fazer através da vida dele. Mas se porventura o Senhor levar, glórias a ti. Eu agora vou passar a te agradecer pelo privilégio que eu tive de conviver tanto tempo com ele. Mas isso não abalou a minha fé, pelo contrário, fortaleceu, me trouxe certeza e convicção de que os sonhos de Deus são superiores aos meus. Sabe, queridos, todos nós passamos por momentos de esfriamento. Às vezes acontece o esfriamento. Mas nós não podemos nos conformar com esse esfriamento, né? É importante lembrarmos da atitude de Elias. É possível passar por um esfriamento? É. Mas assim como Deus fez com Elias, elevou Elias aos céus numa carruagem de fogo, isso pode acontecer com a gente também. Né? Não que literalmente você vá ser elevado numa carruagem de fogo, mas que Deus pode perfeitamente te fazer a experimentar novamente aquela primeira experiência, aquela experiência inicial da conversão. Né? Quando a gente acaba de converter, a gente vê anjo em tudo quanto é canto, né? Vê anjo em tudo quanto é canto. A gente fica falando as coisas, aí o Instagram, que escuta a gente, começa a postar alguma coisa semelhante ao que a gente está falando, né? Olha aí, só pode ter sido Deus. Ai, meu Deus, chegou, estou todo arrepiado. Não é assim? Aí eu te pergunto, Deus fala através do arrepio? O que é que você acha? Quando você estava na bagaceira do mundo e ia para um show, que o cara tocava uma determinada música, você também não se arrepiava, não? Então, como é que eu vou discernir se esse arrepio veio de Deus ou se não veio de Deus? Eu só vou conseguir discernir se eu tiver intimidade com o Senhor, se eu tiver intimidade com a palavra de Deus. Então, o que de fato deve ser a bússola, o que de fato deve ser o sinalizador de que nós estamos na mais perfeita vontade de Deus, de que Deus está falando conosco, esse sinalizador precisa ser a palavra do Senhor. Porque os nossos sentidos, a nossa carne, né, os nossos olhos, por mais espirituais que sejam, eles podem nos enganar. É por isso que eu tenho falado tanto sobre crente que sente. Crente não sente, crente crê. Você pode repetir isso comigo? Crente não sente, crente crê. Por que eu estou te dizendo isso? Porque há momentos na nossa vida espiritual que a gente não está sentindo nada. Depois da primeira experiência que eu falei para vocês, né, de termos perdido o Wesley, eu confesso para vocês que eu estava orando por pura obrigação. Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo por que é que eu estou orando, eu não estou mais entendendo por que é que eu oro em línguas, eu não estou mais entendendo por que é que eu devo clamar, eu não estou mais entendendo por que é que eu devo louvar, eu não estou mais entendendo nada, por dentro eu estou uma pedra de gelo, né? Por dentro eu estou uma pedra de gelo, mas eu disse, eu não vivo pelo que eu sinto. A tua palavra me diz que eu devo te louvar, então eu vou levantar as minhas mãos e eu vou te louvar. A tua palavra me diz que tu és um Deus bom, ainda que eu não consiga compreender a tua bondade, eu por fé me aproprio desse atributo que o Senhor tem. Tu és um Deus bom, então eu vou crer que tu és um Deus bom. Isso é uma verdade fundamental na minha vida. É a partir disso que eu vou buscar uma explicação para a minha frustração.
Então, crente não sente, crente crê. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a respeito das circunstâncias, a respeito de Deus, essa é a mais perfeita vontade de Deus. Eu não estou dizendo com isso, queridos, que nós não devamos ter experiências com o Espírito Santo. Pelo contrário, nós somos uma igreja avivada, nós somos uma igreja carismática, nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós queremos ter experiências com o Espírito Santo e nós devemos buscar essas experiências. Mas não são as experiências que são balizadores da perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. As experiências são um instrumento que Deus utiliza para, através das nossas vidas, edificar a vida do outro. As experiências não têm a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida devocional. As experiências têm a ver com o serviço que Deus deseja realizar através das nossas vidas. É por isso que os discípulos voltaram de experiências maravilhosas. Eles disseram: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. E Jesus olha para eles e diz: e o Kiko? E daí? Que vocês tiveram essas experiências. Não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por isso vocês devem se alegrar, né? Então os dons espirituais, eles nos são dados para o serviço, não é para nosso enaltecimento, não é para dizer que nós somos mais espirituais do que os outros. A palavra diz: olha, muitos chegarão até mim e dirão, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E ele dirá o quê? Afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Então, vida espiritual, queridos, tem a ver com a nossa vida devocional, com a maneira como nós nos relacionamos com a presença de Deus. Com a nossa pronta obediência à voz que nós escutamos. E essa voz que nós escutamos no nosso ouvido espiritual, né? Que eu já disse aqui na igreja que o meu ouvido espiritual é bem aqui, né? Não é aqui. Então procura saber de Deus onde é que é teu ouvido espiritual, né? Às vezes você escuta, aquilo que você escuta precisa antes passar pelo filtro da palavra, até que suas mãos e pés possam executar aquilo que você escutou. Isso é muito importante nas nossas vidas. Sabe, Deus sempre nos lembra da nossa missão. Ele lembrou Elias da missão dele. Nós temos uma missão em Cristo. Quem aqui lembra daquele versículo que quase todo culto eu digo aqui, né? E não é João 3,16 não, também não é Romanos 12,2, muito menos Tiago 1, versículo 2. Tem outro, quem aqui lembra? Ontem quem estava comigo lá na classe de Nova Criatura, já deve estar saciado de tanto ouvir. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. O que é que diz lá? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, porque somos feitura de Cristo, nós somos realizados em Cristo, para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as realizemos. Então a nossa vida espiritual não está naquilo que nós fazemos, a nossa vida espiritual está em quem nós somos. A nossa vida espiritual não é a quantidade de poder que flui através de nós. A nossa vida espiritual é a quantidade de poder que nos transforma por dentro. É assim que se mede se a nossa vida espiritual está em alta ou se está em baixa. Se o Espírito Santo não tem transformado a tua vida por dentro, se o Espírito Santo não tem tornado realidade Romanos 12:2 na sua vida, tem algo errado com sua vida espiritual e você precisa lembrar, ei, as coisas velhas ficaram para trás, né? Os reels no Instagram, os shorts no YouTube, né? Os podcasts que não edificam que eu estou acompanhando, o cantor ou a cantora, o influenciador que eu estou seguindo que não fala de Deus, ficou para trás.
ficou para trás. Eu quero me reerguer na minha vida espiritual. Eu agora só vou seguir podcast espiritual. Eu agora só vou seguir site espiritual. E aí tenham cuidado, porque eu já vi que tem site chamado Fuxico Gospel. Ai, meu Deus. Diga assim: ai, Jesus, eu não acredito, não. Vocês acreditam? Fuxico Gospel, misericórdia. Né? Crente pode seguir um negócio desse? Então já pega teu celular aí e deixa de seguir. Deixa de seguir. Tá bom? Ok? Hoje é dia de novo recomeço. Então começa por aí. Deixa de seguir o Fuxico Gospel. Ninguém se entregou, rapaz. Há novo recomeço também, queridos, após o pecado. Em Salmo 51 e em 2 Samuel 12, nós nos deparamos com a vida de Davi. Davi escreveu esse salmo e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Vou repetir: nem me retires o teu santo Espírito. Né? Então nós precisamos ter muita atenção a isso. O pecado pode nos impedir de ir para o céu? Diga com ousadia. Olha aí, Paulo Fernando é meu aluno lá na Nova Criatura, parabéns. Um ponto para você. Não, o pecado não nos impede de ir para o céu. Na verdade, nenhum de nós pode se livrar do pecado por si só, né? Nós somos lavados através do sangue do Cordeiro, nós fomos dignificados através da dignidade de Jesus, nós fomos justificados por meio da obediência de Jesus. Então não é o pecado que vai nos impedir de estar no céu. O que é que pode nos impedir de estar no céu? A incredulidade, não ter fé naquilo que Jesus realizou na cruz, isso pode nos impedir de estar no céu, né? Aí eu te pergunto: crente pode perder salvação? Pode ou não? Pode ou não? Então como é que Davi está dizendo aqui, ó, nem retires de mim o teu santo Espírito? Em outro momento, alguém diz: vocês resistem ao Espírito Santo. Então o homem resiste a Deus. Logo, o homem pode apostatar. Meu Deus. E perder a salvação. Meu Deus. A gente precisa estar muito consciente disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é um esfriamento espiritual que é a apostasia. Tá certo? Não é o esfriamento espiritual. A pessoa pode ter uma experiência, pode ter um momento, pode ter uma crise de fé e viver um momento espiritual muito aquém do que ela gostaria. Mas isso não é apostasia. Apostasia é quando a pessoa deliberadamente vira as costas para o Senhor. Eu não acredito mais em Deus, esse negócio de Bíblia é coisa de homem, eu não acredito nisso, eu estou fora disso, né? Eu renuncio à minha salvação. Então a pessoa precisa chegar nesse nível para entrar em um estado de apostasia. E evidentemente só pode apostatar quem já foi de casa, né? Quem nunca foi de casa não pode apostatar. Ok? Então o crente pode perder a salvação? Pode perder a salvação. Mas nenhum de nós vai experimentar isso, amém? Nenhum de nós vai experimentar isso, amém? Aleluia, aleluia. Então, queridos, o pecado nos causa prejuízos? Causa. Nós tivemos uma série enorme aqui só sobre pecado. Eu acho que os crentes aqui tudinho sabem o que é pecado. O que é pecado? O que é? Errar o alvo. Isso é pecado. Outro dia eu estava aconselhando alguém, né, e ele estava passando por um momento de tristeza, estava assim meio triste, tá, meio para baixo.
E eu expliquei para ele, querido, olha, aplica na tua vida, Tiago 5,16, né, que está escrito lá, confessa os teus pecados uns aos outros para serdes curados, não é perdoado não, é curados. Então, quando nós falamos as nossas aflições, nós somos curados. Aí a pessoa me perguntou, mas peraí, isso aqui está falando de pecado. Aí eu, pois é, porque normalmente você associa pecado à falha moral. Falha moral é um tipo de pecado. Mas existem outros pecados que não são uma falha moral. Pecado é tudo aquilo que nos tira do propósito que Deus estabeleceu para nós. Lá em Efésios 2, 8, 9, 10. Então nós temos um propósito em Deus. Nós temos um chamado de Deus e precisamos realizar esse chamado em colaboração com Deus. Ok? Colaboração, em cooperação com Deus. Deus quer realizar essa obra através das nossas vidas. Logo, só existe uma pessoa no mundo que pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Quem é essa pessoa? Eu mesmo. Não é o diabo, porque o diabo já é um derrotado, ele não pode fazer nada contra os propósitos de Deus na minha vida, porque ele já é um derrotado e ele não pode fazer nada. Deus, por sua vez, também não pode, porque na sua soberania, Deus decidiu trilhar esse caminho para nós cumprirmos. Então, como é que ele poderia impedir, se é ele exatamente que quer que nós cumpramos esse caminho? Então, Deus, se o diabo não faz porque não pode, Deus não faz porque não quer. Então, quem é a única pessoa que pode impedir? Sou eu. Eu posso impedir, né? Cedendo a esse esfriamento espiritual, né? Levando a minha alma a não mais glorificar a Deus, mas a ficar glorificando as coisas do mundo, me apegando às coisas desse mundo e perdendo a perspectiva da eternidade. Oh, querida, é uma derrota um crente que só pensa na terra. É uma derrota um crente que só pensa em ter dinheiro. É uma derrota um crente que só pensa em ser feliz. É uma derrota. Nós já sabemos, felicidade não é objetivo de crente. Felicidade é consequência da vida do crente. Aleluia! Então, quem busca a Deus, recebe felicidade. Mas quem busca felicidade, só colhe fumaça, ilusão. O que a palavra diz é: priorize o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quero te falar também sobre a vida de outras 3 pessoas. Nicodemos, a samaritana e Zaqueu, que experimentaram novos começos em Jesus. Então, em Jesus, você pode experimentar um novo começo. Talvez você esteja aqui e nunca experimentou Jesus como Ele é. Você conhece um Jesus que te falaram como era, talvez um Jesus fofinho, né? Aquele Jesus que o pessoal às vezes da internet, aquele pessoal que na verdade endeusou o próprio ego. Ele diz, ai, Jesus aceita toda forma de amor, Jesus é fofinho. Aí eu chego lá em casa e digo, Jesus, deixa eu sentar no teu colo, né? É um Jesus Nutella. Eu não estou falando desse Jesus, eu estou falando do Jesus da Bíblia, né? Um Jesus amoroso, um Jesus que nos acolhe, um Jesus que nos acalenta. Ele nos deu o Espírito Santo para ser nosso consolador, mas não somente nosso consolador, né? Tem gente que só quer o Espírito Santo pelo consolo, mas não quer o Espírito Santo pela edificação, não quer o Espírito Santo para o convencimento do pecado. Não é o nosso caso. Nós recebemos o Espírito Santo e recebemos dele tudo aquilo que ele pode nos oferecer. Então nós damos liberdade ao Espírito Santo para nos confrontar, para nos esclarecer qual é a atitude da nossa vida que desagrada a Deus. Nós permitimos, e na medida do que nós permitimos, nós nos arrependemos. E o que é arrependimento? Romanos 12, 2. Não se amolde aos padrões desse mundo, ou seja, não tenha apetite pelas coisas desse mundo, mas transforme a sua mente, mude o seu apetite, né, para as coisas da eternidade, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade
de Deus. É assim que nós devemos aplicar Romanos 12:2, mudando a nossa mentalidade, tirando a nossa mentalidade das coisas do mundo e colocando a nossa mentalidade nas coisas eternas, para que dessa forma nós possamos viver para a eternidade e na perspectiva da eternidade. Com isso eu tenho que abandonar completamente o meu trabalho, não é isso? Não. Com isso eu tenho que abandonar completamente todo o dinheiro, não é isso? Não. Com isso eu tenho que abandonar completamente a minha família. Eu agora vou viver para pregar a palavra do Senhor e minha mulher e meu filho que se vire. É isso? Também não. Também não. No episódio passado nós pudemos comentar que família é o nosso principal e mais prioritário ministério. Um pastor que não pastoreia a sua família já começou errado. Já é uma derrota. Ele precisa pastorear bem a família dele. Isso não quer dizer que em família de pastor não tenha crise, viu? Por favor. Claro que tem. É claro que pastor pode passar por situações indesejáveis. O que ele não pode deixar de fazer é deixar de ser pastor. Tem muita gente que às vezes chega para mim para se queixar: pastor, na sua igreja tem um crente assim, assim. Eu já respondo logo: e não é a sua também? É só minha? A igreja? Quer dizer que na hora de falar do irmão, a igreja é minha, né? Na hora de cumprir teu ministério, a igreja é tua. É isso? Não, queridos, nós nos inserimos na igreja, todos nós, eu como pastor, né? O presbitério da igreja, uma pessoa que está nos visitando e que decidiu fazer parte desse corpo, ela faz parte de uma família, e agora é a família dela. E todos nós somos responsáveis por essa família. Logo, se eu conheço, se eu sei que tem um irmão que está fraquejando na sua fé, fraquejando na sua vida espiritual, o que é que eu devo fazer? Eu devo advertir esse irmão, exortar esse irmão em amor. Dizer: ô meu irmão, você é tão precioso, você foi chamado por Deus para um propósito tão superior, sabe? Deus te formou em Cristo para uma boa obra que Ele próprio preparou para que você realize. Não desfoca do teu chamado, não desfoca do teu propósito de vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Mas muitas vezes o maravilhoso que Deus tem para fazer nas nossas vidas é cuidar bem da nossa família. E só isso. Só isso. E a gente ainda tem coragem de dizer só. Né? A gente ainda tem coragem de dizer só. Porque na verdade cuidar bem da nossa família é um dever e um privilégio que todos nós temos. Então Nicodemos, ele era um homem religioso, ele era um cara que tinha muitos seguidores, ele era aquele tipo de cara que ia para debates na internet discutir se Adão tinha ou não tinha umbigo. Você já deve ter visto debate desse tipo na internet. Porque eu creio desse jeito, a Bíblia fala exegese, apologética e tal, e eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, e fica um brigando com o outro, um brigando com o outro, um brigando com o outro, e Deus dizendo assim, Jesus olhando para aquele negócio assim, né, como quem vai para uma partida de tênis e dizendo: meu Deus, mas o que eu pedi foi para fazer discípulo. Eu pedi foi para fazer discípulo. Não foi ficar discutindo na internet. E Nicodemos devia estar nessa onda. Era um cara religioso, era um cara que tinha muitos seguidores, muitas pessoas queriam ser alunos de Nicodemos. Nicodemos era um cara muito respeitado entre os fariseus, mas não foi suficiente. Ele não conseguiu viver aquilo que ele desejava tanto viver sem Jesus. Então ele foi confrontado com a presença de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele não entendeu nada. Era o cara que discutia se Adão tinha umbigo. E quando Jesus disse: é necessário nascer de novo, ele não entendeu nada. Enquanto as pessoas mais simples entenderam prontamente, seguiram Jesus e se entregaram para Jesus. Nicodemos, com todo aquele conhecimento, ficou paralisado. Mas ainda assim, nós vemos Nicodemos lá nos momentos de maior sacrifício de Jesus. Nós vemos José de Arimateia, que também era um cara respeitado, lá nos momentos de maior aflição de Jesus.
Também temos a mulher samaritana. Ela não era uma mulher cheia de conhecimento, ela era uma mulher cheia de desejos. Ela era uma mulher que já tinha tido vários maridos, e o que ela tinha atualmente ainda não era marido dela. Jesus confrontou aquela mulher com o fato dela ser uma pecadora. E aí o pecado, quando Jesus confronta essa mulher pelo fato dela ser uma pecadora, é porque ela tinha falha moral? Foi só por isso? Não, é porque aquela mulher constantemente estava errando o alvo. E ele disse: aquele que crê em mim, receberá de mim água que não deixa de jorrar, água que não deixa de brotar. Ou seja, você encontrará em mim, mulher samaritana, que já está procurando segurança em não sei quantos homens, só em mim você encontrará segurança, é o que Jesus estava falando para ela. Então, querido, plena segurança nós só encontramos em Cristo e em mais ninguém. Em nenhuma outra coisa nesse mundo nós encontramos segurança senão em Cristo. E tem finalmente um terceiro homem, chamado Zaqueu. Ele não era um cara inteligente, cheio de muitos seguidores. Ele também não era um homem cheio de desejos, né, por segurança. Mas ele era um homem rico. Um homem que colocava no Deus Mamon, no Deus dinheiro, o seu objetivo de vida. Dinheiro é objetivo de vida de crente? É? Agora, crente deve orar para ter dinheiro? Deve. Embora não seja objetivo de vida. Mas é meio para que nós cumpramos o querer de Deus para as nossas vidas. É meio. Para que a gente tenha esse telão aqui, a gente teve que pagar. E sabe de onde foi que veio o dinheiro para pagar esse telão? Do bolso de vocês. Oh, glória, né? Aleluia. Aleluia. Pastor, eu quero que o meu bolso esteja mais cheio para a gente, né, construir aí o templo novo para 1000 pessoas. Eu também estou orando nesse sentido. Eu estou orando nesse sentido. Aqui e acolá aparece alguém: pastor, estou querendo fazer tal coisa aí para ajudar na questão lá da construção do templo. Eu digo: oh, querido, muito obrigado, né? Que legal, que bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o meio correto para que a igreja seja suprida materialmente é através dos dízimos e das ofertas. Então, qualquer outra atividade que a igreja tem, ela pode até ter. Eu até permito que a gente tenha aqui: vou fazer tal coisa para arrecadar dinheiro para isso. Não tem problema, mas tem um objetivo específico, e não pode ser a administração da igreja. Né? Eu posso fazer um movimento para levantar dinheiro, para ajudar pessoas num determinado bairro. Eu posso fazer algo para levantar dinheiro, para a gente conseguir, sei lá, alguma coisa. Mas nós não devemos fazer isso para o sustento da igreja. Sabe por quê? Porque senão a gente desfoca do que Deus nos mandou fazer. Então, sermos dizimistas e ofertantes também faz parte da nossa vida espiritual. Dizer para Deus constantemente: o dinheiro não é a minha segurança, o dinheiro não é o meu Deus, é super espiritual. Mas tem muitas pessoas espirituais que vivem uma vida espiritual, que acham que podem não mais depender da igreja de Cristo para ter comunhão com Deus. Não, o seguinte: preciso de igreja não, posso conversar eu mesmo com Deus. Né? São pessoas espirituais, elas são, eu não vou dizer espirituais, porque senão não combina com né? Então eu vou dizer que é uma pessoa que está buscando ter uma vida espiritual, e só isso. É uma ilusão de vida espiritual, mas na verdade não é. Sabe, Deus estabeleceu na terra um corpo, e é através do corpo que Ele realiza o que quer realizar na terra. Fora desse corpo, nós somos só membro. Mas eu preciso te lembrar: o membro só tem vida se estiver ligado ao corpo. Se algum de vocês chegar e disser: não sei, não estou satisfeito com a minha mão, arranca a minha mão, ela vai continuar andando como lá na família Adams? Ela não vai, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, se distanciar da comunhão dos santos também pode levar a um esfriamento espiritual. Muitas vezes a pessoa, o cristão, peca, e porque ele está envergonhado, ele não quer voltar para a igreja, não porque ele está com medo dos olhares de Deus, mas porque ele está com medo dos olhares dos irmãos.
Mas nós precisamos lembrar que nós estamos nessa terra não para agradarmos uns aos outros, mas para agradarmos a Deus. Então, se de fato nós vivemos, se de fato nós vivemos o que nós acabamos de ler logo no início do episódio, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se isso não for realidade na nossa vida, nós seremos escravizados pela culpa do pecado. E Deus não quer que a gente seja escravizado pela culpa do pecado, porque Ele já nos libertou por meio do sacrifício de Jesus. Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, nós agora somos escravos de Cristo, tá certo? Escravos de Cristo. Então Zaqueu teve essa experiência. Embora o Deus dele fosse o dinheiro, quando ele se deparou com Jesus, ele disse: Jesus, olha, se em algum momento da minha vida eu enganei alguém, eu vou restituir a essa pessoa muito mais do que eu tirei dela, Então, naquele momento, Jesus viu arrependimento na vida daquele homem que também era mal visto, pela sociedade, porque ele era uma espécie de cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, Então, se os cobradores de impostos eram ricos, Zaqueu desarreda, Então, Zaqueu não, naquele momento ele entendeu que todo o dinheiro que ele amealhou, que ele juntou, não significava nada, Não significava nada. E de fato, querido, se a gente for refletir muito bem, especialmente na hora da morte, o que é que nós levaremos para a eternidade? O que é que nós levaremos para a eternidade? Tem um livro que eu li, chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, não lembro bem. Que ele inicia o livro nos levando ao próprio funeral. Ele diz: se você pudesse perceber o ambiente do seu próprio funeral, o que é que você gostaria de escutar? Se você pudesse escutar as orações e os pensamentos das pessoas que estavam no teu funeral, o que é que você gostaria de escutar? Poxa, estou diante de um homem ou de uma mulher que foi íntegro, eu sou grato porque ele transformou a minha vida, eu estou aqui choroso e triste porque essa pessoa me ajudou tanto durante a minha vida, Ou você gostaria de ouvir: já foi tarde, não sei como é que durou tanto tempo, misericórdia, glória a Deus que esse caba foi embora, ô caba ruim. Você gostaria de escutar um negócio desse? Ninguém gostaria. Mas é a maneira como nós vivemos essa vida que nós temos aqui que nos levará a escutar o que quer que tenhamos que escutar. E claro, eu estou falando isso de maneira simplificada, Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu na cruz diante de pessoas que cuspiam, que blasfemavam, que o acusavam de ter cometido crime que ele não cometeu. Então não é a expectativa dos homens que deve nos mover, mas as expectativas de Deus, elas devem nos mover. Buscar saber o que Deus espera de nós deve mover a nossa vida. Amém?